Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao Pode Questionar. Esse que é um espaço para boas ideias, debates e temas que fazem pensar, pôr em questão, fazer objeções, controverter, rebater, replicar e responder com argumentos. Essa é a missão do nosso podcast. E eu, Rogério Alexandre Zanetti, espero estar à altura de sua expectativa. Chegamos ao segundo episódio do Pode Questionar, para debater sobre liberdade de expressão. Pois é, tema caríssimo nos dias atuais, não é verdade? E o nosso convidado é o filósofo e historiador William Martinhão. O William tem 38 anos de idade e é formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bem-vindo ao Pode Questionar. Professor William Martinhão, uma honra ter o senhor aqui no nosso Pode Questionar. Bem-vindo. Muito obrigado, a honra é toda minha, né, de estar aqui, falar um pouco sobre educação, sobre o amor à educação, que é algo que motiva a gente enquanto professor. Perfeito. O senhor é paranaense, mas já está aqui em Campo Grande há muito tempo, já se considera um sul-mato-grossense do pé rachado mesmo, de tomar tereré, comer mandioca, tá à vontade no estado? Ah, esse estado aqui é maravilhoso. Eu me considero sul-mato-grossense, eu já sou aculturalizado sul-mato-grossense, né? Meus pais vieram para cá, eu tinha 12 anos de idade, saíram do Paraná em busca de emprego, vieram para cá. E eu, criança, vim junto, né? Não poderia ficar, lógico. Então eu vim junto. E o estado aqui recebeu a gente muito bem. É uma família de trabalhadores, meu pai da roça, né? E minha mãe, enfim, sempre dona de casa. E veio para cá e conseguiram emprego. Minha mãe foi faxineira grande parte da sua vida, né? E meu pai caminhoneiro e também mais a base dele de trabalho mesmo é da roça, né? É de trabalhar mesmo no campo, né? Pequeno agricultor, enfim, trabalhando com a terra desde os anos 70 no Paraná e tal. Mas enfim, aí por dificuldades aí que o Brasil passa, né, de forma oscilatória, e vieram para cá em busca de novas oportunidades. E esse estado aqui acolheu com muito amor. É uma característica nossa, né, professor? E a gente está aqui, claro. Nossa. E o senhor sempre estudou em escola pública? Sempre estudei em escola pública. Sempre. E como que o senhor despertou para a educação? Eu vou ser educador, o que te motivou? Olha, eu sempre penso nisso, que o que me despertou a querer ser um educador, a querer ser professor, foi outro professor. Sempre, né? Sempre. Quase sempre. Quase sempre é isso que acontece, né? Geralmente o jovem periférico, ele tem poucas referências, assim, próximas no sentido de profissão, não é? É verdade. Tem, claro, né? Até a profissão ali do dia a dia, da subsistência básica, né? Como, por exemplo, às vezes tem um colega aqui, não desmerecendo de forma alguma nenhuma profissão, mas às vezes tem um colega ali que é servente pedreiro, o outro é pedreiro, o outro é encanador, mas sempre são profissões do dia a dia para a subsistência e que não exige um aprimoramento acadêmico. Sim, né? Sim. E essas são as referências. Isso quando a gente está falando de boas referências, né? Porque há outras referências no mundo periférico também para o jovem, né? Infelizmente hoje tem bastante influências negativas, né? O tráfico. É isso. Você ia falar isso? Por favor, justamente isso. O tráfico, né? Ou você querer se sentir pertencente a um grupo, né? Nos anos 90 era muito a época das gangues aqui em bairros periféricos, né? De Campo Grande. Mas pelo caminhar da vida e graças a Deus, eu encontrei um professor e eu olhava para aquele professor e, rapaz, o nome dele era José, mas eu não vou lembrar o nome não, era José, era um professor de biologia e aquele cara dava uma aula assim muito animada, ele era muito animado dando aula, ele era inspirador.
E aquilo me despertou. Eu falei, pô, eu queria ser igual esse cara. Lógico, você não tinha nenhum raciocínio assim, configurado, sistematizado, no sentido assim, vou ser professor, vou desenvolver uma profissão e tal. Mas encantava. Encantava. E isso despertou em mim o desejo de ser igual, né? De ser igual no sentido de ter boa comunicação, no sentido de querer ser alguém inspirador igual aquele cara. Mas, como eu estava falando assim, não era um pensamento muito sistematizado e ao longo da vida, isso eu tinha 15 para 16 anos, né? Mas ao longo da vida isso passou. Isso passou. Ah, foi cíclico. Isso Entendi. Passou, mas marcou, aquela referência boa marcou. Eu terminei depois, né, o ensino médio, na época ainda eu fiz, era supletivo na época, eu fiz supletivo. Eu não terminei o ensino regular, eu fiz supletivo, porque eu tive que sair para trabalhar na adolescência, né, sair de casa e tal. Perdi muito tempo de estudo e voltei, e do fundamental, ensino médio, aí eu terminei na época, era supletivo, né. Depois dos anos, acho que anos 2000, por aí, começou a ser EJA, Educação Jovens e Adultos. Enfim, aí terminei o ensino médio. Aquilo ali ficou marcado em mim. Não saiu de mim. Aquela semente ficou ali, marcada em mim, de querer ser professor. É claro que a gente, às vezes, pela própria contingência da vida, a gente vai esquecendo, às vezes, o sonho, ele vai ficando deixando de lado, porque você precisa de forma imediata aí correr atrás, se alimentar, etc. E chegou um tempo que eu servi o exército e tal, né? Eu vou tentar resumir, senão vai ficar muito longo essa história aqui. Sim. Depois servi o exército, e chegou um período da minha vida aí com pós, né? Acho que 18 para 19 anos, eu me converti a uma religião, né? Na verdade, eu me converti ao evangelho, mas a religião estava ali, que é o que sustenta, né, a fé de forma institucionalizada. Então, eu tive essa conversão e fui para a igreja, fui uma igreja batista. Perfeito. E nessa igreja batista eu comecei a voltar a estudar, né? Eu tinha terminado o ensino médio, fiquei um período fora, só trabalhando, fui para o exército e tal, e voltei a estudar, né? Me estimulavam a ler a escritura, a pensar e a interpretar, e enfim, e nesse ambiente eclesiástico, nesse ambiente religioso, ele é muito propício para você desenvolver a comunicação, né, para falar em público e tal. E eu comecei a desenvolver, e na época aí me enviaram para o seminário, né? Eu tinha a intenção de ser líder religioso e fui para o seminário. Fiquei 4 anos no seminário estudando teologia protestante. Mas já quero adiantar que hoje eu não frequento nenhuma instituição religiosa. Eu tenho a minha experiência de fé, minha espiritualidade, mantenho, né? Mas eu não sou confessional, eu não confesso nenhuma instituição religiosa, né? Enfim, admiro e todo respeito quem confessa. Que merece. Sim. E ali nesse seminário também eu tive contato com a filosofia encantadora. É verdade. E a filosofia que te levou à história? A filosofia me levou à história. Você optou pela história com a intenção de ser professor ou pelo encantamento? Não, já com a intenção de ser professor, mas ao longo do processo de aprendizagem de história, você vai começando a ver que é fundamental a história para que você se reconheça no mundo, né? Enquanto ser histórico mesmo, enquanto ser que tem um passado, que tem um presente, e que você entende que o contexto social, né, influencia na construção do seu ser, da sua vida, né? E é importante a gente olhar o passado, não apenas o passado pelo passado, mas olhar o passado para que ele nos traga luz ao presente, né? E que esse presente venha de alguma forma se tornar significativo. Perfeito. E aí, terminando a faculdade de História, imediatamente o senhor ingressou no magistério? Ah, né? Antes. Antes. Como eu disse, na época eu fiz teologia, tive contato com a filosofia, e aí houve outro professor que me despertou também. O nome era professor
Marcos, né, Marcos Batista, e ele gerava encantamento no modo dele de falar, né, nas elucubrações filosóficas e tal. E ali eu falei, nossa, aí voltou a despertar em mim o desejo de comunicar ideia, de ser professor. E aí quando eu terminei teologia, enfim, eu saí da igreja, da instituição, né? Saí da instituição religiosa, fui trabalhar, mas eu precisava entrar numa universidade pública para ter uma licenciatura e ser professor. E entrei na Universidade Federal, fui fazer História, e aí no segundo para o terceiro ano eu consegui entrar na educação como professor com magistério, não professor licenciado, mas professor com magistério, trabalhando com educação especial. Trabalhar com crianças especiais, transtorno global de desenvolvimento. Depois trabalhei com crianças, trabalhei com criança com deficiência, com paralisia cerebral, e tive um pouco de experiência também trabalhando com crianças com transtorno de espectro autista. Há quantos anos o senhor é professor? Somando, acho que total aí faz 8 anos que eu sou professor efetivo, né? Em sala de aula mesmo. Desde criança especial a professor regente na área de história, sociologia, filosofia. Estou aí há 8 anos. Recentemente, né, que é o assunto do momento em tua vida, o senhor foi envolvido em uma polêmica no qual está respondendo, né? Sim. É um processo por uma suposta violação, se assim pode dizer, a um símbolo nacional, a bandeira. Como se deu isso? O senhor cuspiu na bandeira? O que o senhor fez? Não. Os punks, né? Cuspiam isso nos anos 80, 70, era um protesto contra a ditadura. Né? Como que se deu esse caso que te levou à manchete da imprensa local, as manchetes? Então, eu desenvolvo... Enfim, é só voltar um pouco que eu fui denunciado ao Ministério Público, né? Isso. Fui denunciado ao Ministério Público por ofender um símbolo nacional, que seria a bandeira do Brasil. Perfeito. Foi isso que aconteceu. Como que aconteceu isso? O contexto é o seguinte: eu trabalho no Estado, né, na escola pública do Estado, trabalho com ensino médio, e no ensino médio o componente curricular ele funciona da seguinte forma: existe os itinerários formativos, que são, exemplo, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Após a reforma do ensino médio é assim que funciona, né? Ciências exatas e suas tecnologias. Eu trabalho dentro do campo das ciências humanas. Nas ciências humanas, abre um leque onde existe unidades, são unidades curriculares. A unidade curricular que me foi entregue para que eu trabalhasse chama-se Jovens Revolucionários, desenvolvendo protagonismo na juventude e etc. Inserido nesse currículo, a finalidade dele é levar a juventude a refletir sobre questões sociais, políticas e desenvolver neles a autonomia, né, a capacidade crítica, a capacidade de uma leitura cidadã, enfim, uma leitura questionadora, né, pode questionar, então a leitura pode questionar a sociedade, que é maravilhoso. Eu achei o título aqui maravilhoso, né, porque pode questionar. Podemos, né? Ainda estamos numa democracia, né, professor? E vamos lutar para que ela se mantenha assim. Vamos sim. Vamos sim. E é o que eu mais estimulo também os meus alunos, é que eles podem questionar, eles podem ter o posicionamento deles, né? Pode ter o pensamento deles, e isso é fundamental para o seu desenvolvimento, né, cognitivo, de cidadania, etc., que a própria Constituição prega, né? Mas aconteceu que dentro dessa unidade curricular, então, de Jovens Revolucionários, em colaboração com os alunos, eu propus um projeto que é estudar a cultura do rock and roll, a história e a cultura do rock and roll. Não só enquanto gênero musical, né, mas também enquanto posicionamento social e político ao longo da história, né. Trabalhamos desde a origem de 1955, trabalhamos o contexto social, né, da origem do rock and roll, 1970, né, o movimento contra a cultura, sim, etc.
Desde o rock norte-americano, inglês, no geral, né? No geral, né? Só um pouquinho, ó, só um pouquinho. Sim, continue. Então, aí nesse curso, né, que eu ministro, que é o currículo que foi me dado pela Secretaria de Educação, que é Jovens Revolucionários, eu trabalho com essa história e cultura do rock and roll. E eu propus para eles, falei, vamos fazer não só as aulas convencionais, né, de sala de aula, onde você trabalha com o contexto histórico e ao mesmo tempo intercala com música, com show, né, vídeo e tal. Mas eu falei, vamos trazer uma banda de rock and roll para a escola. Vamos trazer uma música. Então a minha referência aos punks e tudo mais não foi tão distante, né? Não foi não. Sim, continue. Porque nós também estudamos a origem, né, dos punks, né, da década de 70, né? Sim. O glam rock, enfim, o movimento contra a cultura ali, estadunidense e tal. Também. E nós então tivemos essa ideia, falei, vamos então fazer aqui um show de rock, conseguimos uma banda, a banda Alziras, total agradecimento a eles. Alziras? Alziras, toca na noite, banda rock nacional, né, são muito bons mesmo. E aí eles foram lá voluntariamente, não cobraram nada, foi um projeto assim, foi excelente. E eles, então, montamos o palco na quadra, e respeitamos a bandeira nacional, e não só a bandeira nacional, nós usamos a bandeira nacional, hasteamos ela, né, na parede, exaltamos a bandeira nacional, a bandeira do estado do Mato Grosso do Sul e a bandeira do município. As três bandeiras oficiais estavam lá na parede. Acontece que os alunos que participam desse projeto... Os alunos, não é a banda. Não a banda. Os alunos, certo. Os alunos. Agora, falando dos alunos, né, a banda foi lá tocar e etc. Como nós organizamos, né, esse show? Nós organizamos da seguinte maneira, como eu já disse, né? Montamos o palco para a banda, hasteamos a bandeira nacional oficial da instituição na parede, a bandeira do estado, a bandeira do município, como eu já disse, e também, por alguns alunos meus, são gays, né, ou são lésbicas, ou são trans. E os alunos falaram assim, professor, e eles são talentosíssimos, maravilhosos, assim, tem um amor por eles, um orgulho tremendo mesmo por eles. Eles sempre participam desenhando, né? Enfim, alguns tocam, outros têm uma capacidade cognitiva de reflexão, de crítica, assim, são maravilhosos mesmo, jovens adolescentes, né, 17, alguns já com 18 anos. Mas eles falaram a seguinte fala para mim, falaram assim, professor, a gente sempre participa dos projetos, nós desenhamos, nós contribuímos, mas nós não nos sentimos representados. Rapaz, aquilo ali foi, enfim, foi uma pancada, né? Porque o aluno que está ali participando não se sente representado. Eles não se sentiram representados? Não, antes, né? Antes, ali no processo de composição do show que haveria, né? Ou seja, que nós estávamos organizando, no processo de organização do show, e o qual eles desenham, eles fazem cartazes. Se expressam, porque nós estávamos organizando um palco com um letreiro, como tenho fotos lá no meu Instagram, né? Enfim, com paredão escrito, com cartazes, e eles sempre desenham, eles sempre participam na escola, e eles reclamaram que não se sentiam representados. Esse grupo, né, que se declaram LGBTs. Perfeito. E eu falei assim, então nós vamos fazer sim aqui uma representação, porque o rock and roll é para isso, né? A cultura do rock and roll é para isso também, é para acolhimento, é para valorização da vida e é para reflexão social e política, como manda o currículo e como manda também a nossa experiência de vida, né? Jovens revolucionários. Né? E exatamente, como diz o currículo. E aí, enfim, nós usamos lá a bandeira LGBT, colocamos a bandeira LGBT, fizemos os balões coloridos nas cores da diversidade. E eu tive uma ideia, eu falei, a gente não, vamos enriquecer mais isso. Eu comprei uma bandeira dessa de festa, né? Uma bandeira dentro dos parâmetros oficiais da Constituição, uma bandeira do Brasil, sim, uma bandeira dessa de festa. De manifestações, né? De manifestações, mas nem uma bandeira dentro dos parâmetros oficiais mesmo, que a Constituição reza, né?
Eles rezam ali, tipo, existe até medida, existe o pano e tal. As proporções, etc. E aí, sim, eu orientei e falei, ó, então nós vamos escrever aqui nessa bandeira, como uma atividade pedagógica, Brasil, né? Explorados desde 1500. Acontece que esse rapaz, que eu nem vou falar o nome, ele, enfim, o aluno escreveu, né? Brasil explorado desde 1500. Tiramos fotos várias, no show, etc. Acontece que esse rapaz tirou uma foto dessa isolada, né? Eu segurando a bandeira, né? E a bandeira escrita Brasil explorados desde 1500. E lançou nas redes falando que eu era um professor doutrinador que estava estimulando os jovens a serem revolucionários. Quem postou isso foi o seu acusador, não o aluno. Não, o meu acusador. O seu acusador viu essa foto e fez essa referência. Isso, retirou a foto do meu Instagram, né? Qual eu tirei fotos lá no show. Ele pegou essa foto que estava no meu Instagram e levou ao Ministério Público. Por eu estar... Mas não só essa foto, eu também com os alunos ia atrás das cores da diversidade. Né, da bandeira da diversidade. Então, além da bandeira com a frase Brasil explorado há 500 anos, a bandeira da diversidade também incomodou o seu... eu acredito que sim. Acusador, que ele levou a foto junto. Eu acredito que sim, porque ele levou a foto junto. E então? Na realidade ele denunciou o Ministério Público, mas a Secretaria de Educação foi muito honesta comigo e com a escola, o diretor da escola, agradecer também, né, o diretor Márcio Wagner, respaldou, porque a gente está dentro do currículo fazendo um projeto pedagógico, né, desenvolvendo um projeto pedagógico, educacional, e não havia nada além do que o currículo pedia. E ele me acusou no Ministério Público por estar ofendendo um símbolo nacional. E o que consta nos autos, que a partir da denúncia desse senhor, o senhor está ofendendo um símbolo nacional com essa frase. Isso, ofendendo o símbolo nacional porque eu escrevi sobre a bandeira. Entendi. Entendeu? Isso ali no auto jurídico, né? Ali no ambiente jurídico. Mas aí 2 ou 3 jornais, né? Esses sites jornalísticos, ele deu declarações falando que eu, professor, eu estava doutrinando os alunos, fazendo política partidária, estimulando os jovens a serem revolucionários. Ele é tão desinformado que ele mal sabe que o currículo se chama Jovens Revolucionários, né? Então só aí já quebra ele, porque ele não sabe o que está falando. E convenhamos, o atual governo não é nenhum governo esquerdista, marxista, né? Não. É um currículo que deve ser comum. Sim, a várias secretarias, inclusive deve ter, obviamente, o aval do MEC. Com certeza. De um governo conservador. Com certeza. Hoje, né, quem está na atual situação nossa, né, como governo do Brasil, enfim, são eles que dá sustento, né? E hoje, início, primeiras semanas do mês de junho, em que pé está esse processo, digamos assim? Então, ele fez a denúncia, o Ministério Público levou isso para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação pediu para que a escola e eu, enquanto professor, escrevesse cartas, né, respondendo e justificando o procedimento normal do MP, né? Padrão, né? Uhum. E por enquanto ainda nós não temos nenhuma resposta. Se o MP arquivou ou não, ainda permanece em suspensão aí, que eu não sei como que está. O senhor já foi convidado a depor? Não, ainda não fui. Não fui convidado. Acredita que vai? Olha, eu acredito na realidade que não. Espero que não. Sim. Né? Mas se for, vou também com muita tranquilidade, porque a gente está apenas fazendo nosso trabalho, né? Nada além disso. Mas a princípio eu, enquanto cumprindo uma função numa instituição, quem responde é a instituição por mim. O senhor teve retorno, chamado feedback, por exemplo, da comunidade escolar, dos pais de alunos sobre essa questão? Eu tive muito feedback dos meus próprios alunos, né? Sim. Eu recebi muito carinho deles,
muito, porque eles viram, né, saiu na imprensa aí no caso desses sites, né, jornalísticos, e eles têm acesso às redes sociais, com certeza, sim. Isso se propagou, e aí muitos mandaram mensagem de apoio, de carinho, né, falando que estava junto, que eu tenho várias mensagens lá que eu consegui estimular eles a amar a escola a partir desse projeto, né, que eles estavam junto comigo, enfim, que eles me amam e tal. Isso foi para mim, me deixou quente, né, acariciado por dentro. Era uma pergunta que eu ia fazer. Coraçãozinho quente ali, já confortado, né. Eu ia até fazer essa pergunta. Isso não desanimou o senhor enquanto uma missão de educar? Não. O contrário. Isso me deu mais gás. É agora que eu vou trabalhar mesmo. E outra coisa, professor, já que a disciplina Jovens Revolucionários trabalham na sua disciplina, trabalhou nessa atividade, que esse pequeno problema se chamava a história do rock and roll, né? Isso, história e cultura. Então, história e cultura do rock and roll. Voltando, inclusive, com a referência ao rock and roll, sim, eu poderia usar isso para te fazer a seguinte pergunta: que país é esse? Rapaz, é difícil definir o Brasil, né? O Brasil é muito grande, complexo, e há momentos de oscilação no seu processo histórico, né? A gente fala que a história não anda em linha reta, né? Ela cambaleia, dá passo para trás, vai para frente, e assim a gente vai compondo a história. Seria uma arrogância da minha parte tentar definir que país é esse. Mas eu posso dizer que nós estamos num momento que é preocupante em relação à educação, porque esse discurso é um discurso persecutório em relação aos professores. Isso tem um efeito sobre, enfim, né, sobre a mente, né, o psicológico do professor, que o amedronta. Ele tem medo de tratar assuntos que são relevantes da sociedade, por ele considerar que pode ser polêmico, e há um sentimento, às vezes quase de terrorismo, quando havia no período nazista ou período da ditadura militar, porque fica com medo de trabalhar questões como de gênero, né, feminismo, ou questões ligadas à diversidade, né, e orientação sexual, ou questões como foi que se estabeleceu no currículo em um avanço em 2003, 2008, que é questões relacionadas à cultura afro, relacionadas aos povos originários indígenas. Então, mas esse discurso é um discurso que está vindo através, né, desse pessoal que divulga nas redes sociais, como esse que me acusou, né, que é um discurso alinhado a uma ideologia de extrema direita, e queira ou não, há um fundamentalismo religioso nisso, né, porque a ideia de que na escola você deve ensinar estritamente um ensino técnico, científico, técnico, mas não levar o aluno a pensar diferente do que aquilo que a família ensinou, né? Ou confrontar aquilo que ele recebeu em casa, né? Ou na sua religião. E isso é preocupante, porque a educação ela é um processo de colaboração, né? A educação é um processo que envolve família, o Estado, né? A sociedade, em colaboração. E ali na escola o aluno ele é confrontado por pensamentos diferentes, e é isso que fundamenta o desenvolvimento nossa capacidade de aprender, de pensar a sociedade que é tão diversa, tão diferente, né? E nós estamos nesse momento que é muito perigoso, porque afeta o professor se inibe de ensinar coisas que são significativas e importantes para o nosso mundo, né? E voltando, né? É um discurso quase que de terrorismo de Estado, um discurso persecutório. Isso gera medo e gera paralisia sobre muitos professores que são excelentes, mas deixam de abordar essas questões por medo, porque algum aluno... São intimidados, de certa forma. São intimidados, porque algum aluno pode estar ali... E esse é o discurso que se tem na escola. Algum aluno pode estar gravando, ou algum aluno pode estar filmando. Então a gente
olha que loucura isso, porque esse discurso nos leva a um retorno que era quase igual ao do período da ditadura militar, o qual se havia um censor em sala de aula, né? E que, tipo, cuidando o que um professor na área de ciências humanas ou de história iria falar. E a partir do que ele fala, ele seria acusado, ele poderia ser torturado, etc. Claro que nós, aí, e graças a Deus, não vamos chegar nesse momento, nesse passo qual a ditadura viveu, que foi da tortura, etc. Mas o medo está ali, o terrorismo constante está ali, né? De um Estado vigilante, mas não um Estado democrático, mas um Estado autoritário que quer estabelecer um pensamento único na sociedade. Perfeito, professor. Foi muito interessante a sua vinda para a gente esclarecer exatamente como foi essa questão. Na minha opinião, eu acredito que há, por parte de pessoas que comungam e defendem essa ideia, uma absoluta forma de subestimar até a inteligência dos alunos de hoje, dos meninos de hoje. Os meninos de hoje, eles não estão, na grande maioria, sinceramente, eles não estão nem aí para as ideologias políticas. Eles estão afim, nesse momento, principalmente antes dos 16 anos, de ter seu espaço de se expressar. Eles querem o direito, eles querem a liberdade de se expressar e de ser exatamente o que eles eram. E esses pseudos acusadores, eles simplesmente têm uma grande dificuldade de reconhecer e entender como a juventude de hoje mudou em relação, por exemplo, à nossa geração. Sim. Né? Eles incorporaram as conquistas que as nossas gerações, a minha um pouco antes da sua, que foi aquela que lutou pela liberdade, contra a censura, pelo direito de se expressar, né? E logo depois as outras gerações foram consolidando isso, né? E acrescentando novas lutas, novas bandeiras, que chegou nessa geração de hoje, que são meninos muito inteligentes, Sim. com capacidades de avaliações inacreditáveis. Sim. Às vezes você conversa com criança de 13, vou até falar criança, eles não vão gostar, mas de 13, 12, 13 anos, Sim. eles são capazes, eu vejo pelos meus enteados, ex-enteados, com 12, 13 anos, são capazes de avaliações, de entendimentos da sociedade inacreditáveis, e essas pessoas querem ignorar isso, mas não vão conseguir, porque eles podem questionar. Né? Podem questionar e devem questionar. Vou lutar por isso, e que esse espaço aqui seja um espaço também de ideias, seja elas quais forem, mas que tenham basicamente a vontade e o direito de questionar. Professor, parabéns pela sua luta, pela sua matéria. Obrigado. Eu, se tivesse a idade, ia adorar, né, rock and roll, né? Um dia eu vou lá conhecer. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. Continue na sua luta e pode contar com a gente. Eu que agradeço. Agradeço aí a oportunidade da gente estar conversando um pouco sobre educação, né? E falando aí sobre os jovens, né? Tem até uma música de rock and roll, claro, né? Nova aí dos anos 2000, né? Que é o que eu vejo na TV, o que eles falam sobre os jovens não é sério. Né? Não é sério. Não é sério. Então, esse grupo, eles não enxergam o jovem com capacidade, né, e com autonomia de pensar, de ser um ser pensante. E o jovem quer se manifestar assim, e ele se manifesta a sua identidade, manifesta a sua forma de ser. Jovem sempre é jovem, né, está dentro de contextos diversos, mas ele é jovem, ele quer se sentir pertencente, e ele não aceita qualquer coisa como esse pessoal pensa, que eles acusam, tipo, os alunos estão em cadeia cativa, o professor só fala e o professor sai de lá, doutrinou o aluno. Isso é uma grande mentira, é uma grande... Eles é que nos ensinam, né? Ah, sim. Nossa. A gente aprende muito com essa geração. A gente aprende demais. Na troca a gente aprende. Professor, muito obrigado. Agradeço. Viva a educação, viva Charlie Brown e viva a Legião, né? Viva. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, agradeço. Muito obrigado.